Olá, graça e paz, família, auxílio ao mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Meu amado irmão, se não fosse as suas orações e a misericórdia de Deus, com certeza nós não estaríamos aqui realizando esse trabalho. Porque as lutas que nós enfrentamos desde a última semana até hoje, só Deus na causa para nos dar vitória, meu querido. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por nos estar apoiando, nos estendendo a mão nas orações e alguns, na medida do possível, até com a ajuda de alguns recursos para darmos continuidade a esse projeto. Semanalmente nós estamos produzindo conteúdo para auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto trimestre nós estamos produzindo o conteúdo para os professores. E hoje estaremos estudando a lição de número 10. Natã, a sentença de um rei. Texto-chave. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13. Texto base da lição encontra-se em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 ao 8. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te salvei da casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria e tais coisas. Bem, amado, nesta lição de hoje nós vamos falar acerca do profeta Natã. Meu amado, olha a situação do profeta Natã, que não era uma situação nada cômoda, agradável e confortável. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia se envolvido com o pecado do adultério, do homicídio, a arte do engano, da mentira. E Davi persistia em ocultar o seu pecado. E não confessava nem diante dos homens ou tampouco diante de Deus. Então Deus levanta o profeta Natã e ordena que esse profeta vá até Davi e confronte Davi com os seus pecados. Agora, olha o dilema do profeta. O profeta não sabia qual seria a reação do rei. O rei poderia ter uma reação adversa, agressiva, como foi com o rei Saul, que chegou até em certa ocasião rasgar as vestes de Samuel, a veste sacerdotal, e Samuel, em certo ponto, ele tinha até um pouco de receio de Saul,
porque entrou nele um outro espírito, um espírito maligno. Então o profeta teria que entregar o recado sem saber qual seria a reação do rei, se o rei iria se humilhar ou se o rei se mostraria altivo. Eu quero ressaltar aqui, amados, que em várias ocasiões o profeta já foi morto, assassinado por conta da mensagem que eles entregavam, porque em muitas ocasiões a palavra do profeta não era bem-vinda quando o assunto envolvia o pecado por parte do ouvinte. Era uma palavra de exortação, era um chamado ao conserto, e o profeta Natan, ele desfrutava da amizade de Davi, do respeito, da consideração. Ele era tido como um dos conselheiros de Davi. Ele participou do período de transição da monarquia entre Davi e o seu filho Salomão. Foi uma transição muito turbulenta. E nós vamos ver que esse homem de Deus, ele se mostrou um verdadeiro amigo de Davi. Quando ele acatou a direção de Deus e falou com Davi, confrontou Davi com todos os seus pecados. É sobre isto que nós estaremos estudando nesta lição de hoje. A relevância do ministério profético. Nesta primeira sessão, nós vamos dar uma ênfase acerca da importância do ministério profético na nação, para o rei, para a igreja, para aqueles que desejam andar na direção de Deus. Então, o profeta, ele era um instrumento, um canal nas mãos de Deus, uma forma como a qual Deus comunicava ao homem a sua vontade. Deus exortava, consolava, edificava por intermédio do ministério profético. Um instrumento nas mãos do Senhor. Quando o povo, os sacerdotes, os levitas e os reis se desviavam do propósito de Deus, o profeta era convocado para repreendê-los a fim de voltar-lhes os corações para o temor do Senhor. Por vezes, um profeta era indesejado e até morto por conta da mensagem pregada. O profeta Natan foi um instrumento de exortação, consolação e edificação nas mãos do Senhor. Ele profetizou a Davi que o templo seria construído por um de seus filhos. Teve a coragem de repreender o rei e teve uma atuação direta na transição tumultuada do reinado de Davi para seu filho Salomão. O que nós compreendemos aqui, meu amado? O profeta, ele era um instrumento das mãos de Deus. Nós vemos aqui o profeta Natan em três momentos distintos no ministério profético. Primeiro momento nós vemos aqui, quando Davi tentou construir uma casa para o Senhor, um templo ao Senhor. O profeta, a princípio, ficou todo feliz, vai mesmo, Davi, vai nessa força, Deus é contigo. Porém, quando ele foi orar a Deus, Deus falou com ele, falou, olha, vai lá e fala para Davi que o templo será construído, sim, mas eu não vou receber das mãos dele, porque ele derramou muito sangue. Eu vou receber da mão do filho dele. Um dos filhos dele vai me edificar um templo. Então, o profeta teve uma importância muito grande, um papel muito grande nesse momento. Outro momento que nós vemos o profeta é quando o profeta vai exortar Davi acerca do seu pecado, acerca das suas falhas, acerca dos erros cometidos. Então nós vemos ali mais uma vez a atuação do profeta Natan, e em outro momento nós vemos o profeta Natan atuando diretamente quando Salomão teria que tomar posse como rei, o seu irmão Adonias intentou tomar o lugar dele. Então esse profeta, ele foi um dos que ajudaram Salomão nesse período de transição de uma liderança de Davi para a liderança de Salomão. Então nós vamos observar que quando o povo, o rei, sacerdotes e os levitas, o povo se desviava de um modo geral, era o profeta que Deus enviava para voltar o coração do povo. Muitas vezes com uma palavra dura, com uma palavra confrontando o pecado, como foi o caso de Elias e Eliseu, mas o objetivo de Deus era voltar o coração e o temor das pessoas para o Senhor. Então nós precisamos compreender a importância do ministério profético, que Natan se colocou como instrumento nas mãos de Deus para ser um instrumento de bênçãos na nação, para as pessoas e para Davi. O segredo revelado na intimidade.
O profeta Natã era um homem que desfrutava do livre acesso a Davi e sua família. Coube a ele a dura missão de ir até Davi e confrontá-lo com seus pecados. A Natã foi revelado não somente o pecado do rei, mas também qual seria a sentença da parte do Senhor. Caso o rei se humilhasse, a sentença seria mais branda. Do contrário, o juízo seria muito mais severo. Natã não era mais um dos muitos bajuladores daqueles que estão no poder. Ele era um homem que desfrutava da intimidade do Senhor. Por esta razão, ele foi escolhido para repreender o rei. Nós vamos observar aqui nesse tópico, a importância no ministério profético da intimidade do profeta com Deus. Nós observamos que, em certa ocasião, Daniel ele orou a Deus juntamente com os seus 3 amigos e Deus revelou o sonho de Nabucodonosor. Então, o profeta, amados, ele é uma pessoa que precisa ter comunhão com Deus. Ele precisa ter intimidade com Deus. E por o profeta Natã ser um homem de oração, uma vida contínua de consagração, nesses momentos de oração, de plena comunhão e intimidade, o Senhor comunicou ao coração de Natã acerca do pecado do rei. O Senhor falou para Natã que Davi havia pecado, que Davi havia cometido adultério, homicídio, que Davi havia mentido. Então Deus comunicou tudo a ele, e não somente o pecado de Davi. Deus foi além. Deus comunicou ao profeta Natã acerca, meu amado, da sentença, as consequências do pecado de Davi. Porque uma coisa é o perdão, outra coisa são as consequências que são inevitáveis. Agora, eu destaco aqui uma coisa, meu amado. A sentença para o rei Davi, Deus tinha 2 sentenças, compreenda isso aqui comigo. A primeira sentença era caso Davi se humilhasse e se arrependesse diante do Senhor. Então Deus proporcionou a Davi o mesmo princípio de igualdade que foi proporcionado a Saul. Então teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de se humilhar. Diferente de Saul, Davi se humilhou, Davi se arrependeu, ele não deu desculpa para o seu pecado como fez Saul, ele reconheceu. Então Deus tinha uma sentença caso o rei se humilhasse, e uma outra sentença caso o rei não se humilhasse. Então nós vamos observar aqui essa situação, meu querido. Deus, ele perdoa os pecados, meu amado. Agora as consequências são inevitáveis. Agora, quando a pessoa é exortada, confrontada com o seu pecado, e ela não se humilha e não se arrepende, meu amado, a sentença de Deus, ela será mais severa. Ela será mais severa sobre aqueles que não se arrependem. Outro leque que eu quero aproveitar aqui e abordar, que Natã, meu amado, ele de forma alguma, ele era um dos bajuladores de Davi. A pior coisa que tem, irmãos, é você estar cercado de bajuladores. O bajulador é aquele que aplaude até quando você erra. O bajulador é aquele que levanta sua moral até quando você está em falta com Deus. Então o bajulador, ele não tem por objetivo levar você a ter uma vida com Deus. Ele tem por objetivo te agradar, te iludir, dizendo ser seu amigo, quando na verdade não é amigo. Então Natã não era mais um dos bajuladores de quem estava no poder. Porque quem está liderando, quem está à frente de uma igreja, de um trabalho, sempre ele vai estar cercado, às vezes, de bajuladores. Nós temos que saber lidar com essa situação. Então nós não podemos ter do nosso lado somente pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir. Nós precisamos ter do nosso lado pessoas que pensam diferente, que têm coragem de falar conosco a verdade de Deus como ela é. Então, o profeta Natã, ele foi escolhido por Deus, porque embora ele fosse amigo de Davi, do convívio de Davi, ele teria a coragem para falar tudo quanto Deus havia colocado no seu coração. Deus pode contar com você, meu irmão? Que Deus possa contar comigo também, nesse ministério da palavra, esse ministério profético. Uma missão nada agradável. Nesta sessão, nós vamos falar sobre a missão que foi confiada ao profeta Natã. Meu amado, a missão confiada a ele não foi nada agradável, porque afinal de contas, Davi era amigo do profeta Natã.
Natã, ele apresentou Salomão, ele participou da consagração de Salomão. Natã participou do momento quando Davi tentou construir um templo para o Senhor. Então ele participou de momentos distintos na família real. E quando Deus fala para ele acerca do pecado de Davi, e mostra para ele o que Davi havia cometido e que ele teria que ir lá, olhando nos olhos de Davi, falar acerca do pecado de Davi e trazer a sentença, meu irmão, aqui não foi uma missão nada agradável. Então nós que servimos a Deus, irmão, nem sempre Deus vai nos confiar missões agradáveis. Quem diz que servir a Deus é algo assim que nos traz satisfação, confrontar as pessoas com seus erros, com seus pecados? Não é fácil não, irmãos, mas é um tratamento, meu irmão, como um tratamento de câncer, é um tratamento de choque, para a pessoa cair em si, para a pessoa poder se arrepender. Então, ao profeta foi confiado esta dolorosa e desagradável missão. Prudência e sabedoria divina. O Senhor ordenou a Natã que fosse até Davi e o exortasse por conta dos seus pecados. Isso porque o rei relutava em confessá-los. Embora tivesse a certeza do que o Senhor lhe havia dito, o profeta desconhecia qual seria a reação de Davi. Natã fez com que o senso de justiça do rei fosse aguçado, que dos seus lábios fosse proferida a sentença. Tão importante quanto a mensagem a ser entregue é a sabedoria de Deus para comunicá-la ao ouvinte. Aqui nós nos deparamos com o profeta Natã diante de Davi. Como é que ele ia fazer essa confrontação, amados? Ele chegava e falou: olha, tu é um adúltero, você é um homicida, você é um mentiroso, você usurpou do cargo que você ocupava, e colocar o dedo no nariz do rei, amados. Então nós observamos o seguinte: o profeta, ele recebeu de Deus a mensagem, mas passou pelo crivo da experiência de vida, da experiência dele no ministério profético para abordar Davi. Então nós vemos que ele usou uma sabedoria muito grande. Ele sabia com quem ele estava lidando, meu querido. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm não é só de falar a verdade, mas encontrar a forma certa de proferir essa verdade. Tão importante como a mensagem é a forma como nós falamos. Uma mensagem transmitida de forma equivocada pode surtir um efeito contrário. E o profeta sabia disso, Deus deu a ele discernimento. Ele usou uma história para aguçar o senso de justiça de Davi, porque o pecado, amado, havia obscurecido a visão de Davi e o senso de Davi de justiça. Davi, ele não confessou o seu pecado, ele vivia o que? De aparências. E agora o profeta, ele conta um enredo, conta uma história e desperta o senso de justiça de Davi, e aquele senso de justiça de Davi se manifesta, e Davi, tomado de ira, falou: olha, esse homem deve morrer, ele deve pagar 4 vezes mais porque ele não se compadeceu. Aí o rei falou: rei, você é esse homem. O que é você esse homem? Você tomou a mulher de Urias, você tem tantas mulheres e ele só tinha uma, e você foi lá e tomou dele a mulher dele, e por conta disso, assim diz o Senhor. Meu irmão, foi uma chicote comeu solto, irmão. Chicote estalou para o lado de Davi, irmãos. Então nós vemos aqui uma sabedoria de Deus, irmão. Então, você, para falar com o parente, com o marido, com o filho, ou até com o descrente, com o ímpio, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que a mensagem de Deus possa surtir efeito. Nós temos que ser prudente, manso como a pomba e prudente como a serpente. Tem peixe que a gente pesca de tarraxa e tem peixe que a gente pega com anzol. Tem peixe, meu amado, que existe uma isca especial, uma estratégia especial para pescar. Talvez a pescaria de muitos não tenha dado certa, porque usam a mesma isca para peixes de tamanhos e comportamento e habitat totalmente diferente. Balança enganosa desmascarada. Davi até então estava vivendo de aparências perante os homens. Ele se assentava no trono para julgar as questões relacionadas a terceiros. Porém, mostrava-se frio e cego para julgar a si mesmo. A balança da justiça do rei era enganosa. Nela, o mosquito era pesado, e quanto ao camelo, este passava despercebido.
Ao enviar o profeta, o Senhor visava restaurar a visão espiritual de Davi e tratá-lo quanto à preservação da vida. Nesse subtópico nós vamos compreender aqui que Davi, meu amado, ele usava uma balança enganosa. O que quer dizer esse termo? Porque Deus disse lá no livro de Daniel: Menem, tekel, parsim. Pesado foste e foste achado em falta. Então, pesado traz uma linguagem que coloca a pessoa numa balança e mede os seus atos, os seus comportamentos, o seu estilo de vida. E aquele foi pesado na balança e foi encontrado em falta. Então, Davi, ele estava com uma balança enganosa. Porque na balança de Davi, amados, observa, um mosquito, que era uma coisa insignificante, era pesado, ou seja, daí se sentava no trono para julgar as questões relacionadas às pessoas, relacionadas a terceiros, mas a balança dele era enganosa, porque ele não era capaz de julgar os seus próprios erros, seus próprios pecados. Ele julgava aos outros, mas não julgava o seu pecado. Talvez tem pessoas que têm muita facilidade para julgar na casa de Deus. Eu me coloco dentro disso, amado. Não estou dizendo que eu não estou fora não, porque eu também estou no meio desse balaio de gato aí. Há pessoas que têm muita facilidade para julgar os outros, mas não têm a mesma facilidade para julgar a si mesmo. Trata-se de uma balança enganosa. É uma balança que um mosquito que pesa talvez miligramas, ele faz questão. Mas o camelo, que pesa centenas de quilos, ele não faz, ele faz vista grossa. E Jesus, ele fala sobre esse tipo de pessoas, daquele que coa um mosquito e engole um camelo. Então, meu amado, a balança de Davi, o senso de justiça dele estava corrompido pelo pecado. Então, Deus, ao enviar o profeta até ele, Deus estava querendo restaurar Davi, porque se fosse para matar, Deus matava Davi com AVC, com uma parada cardíaca, dormindo mesmo. Mas Deus não queria matar Davi. Deus queria que Davi se arrependesse, se humilhasse, para que ele pudesse ser restaurado e ter a vida preservada, porque Deus ainda tinha ministério, chamada e muitos propósitos na vida de Davi. Pecado confrontado. Após Davi proferir as palavras de sentença, o homem de Deus confrontou, fez com que ele se lembrasse do seu passado, como sua vida foi preservada e tudo quanto lhe havia feito o Senhor. O profeta levou Davi a reavaliar sua conduta, pois havia se transformado em um rei tirano, disposto mesmo até a matar para encobrir seus erros. A confrontação com o próprio pecado tem como objetivo levar o pecador a se humilhar diante de Deus. Nós entendemos aqui nesse subtópico, amados, um momento, o ápice da história, em que o profeta vai confrontar Davi. Então, o profeta, Deus revelara a ele não somente o pecado, mas Deus revelou a sentença. E Davi proferiu dos lábios dele a sentença. Só que a sentença para Davi, amado, foi uma sentença dura. Foi uma sentença que não era uma sentença leve, não. Foi uma sentença dura, porque Davi, quando ele pecou contra Deus e desprezou a palavra de Deus, ele destruiu famílias, porque não foi somente Urias que morreu. Outros homens também morreram naquela guerra. Outros homens também morreram naquela tentativa de Davi de encobrir os seus pecados. Ele se tornou um rei tirano. Ele estava se tornando algo abominável aos olhos de Deus, disposto a matar para encobrir os seus pecados. Então chegou o momento agora da confrontação. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa. O propósito de Deus, quando nós erramos, primeiro é se a gente toma o simancol. O simancol é o quê? Se manca. Olha para dentro de si mesmo, veja os seus erros, reconheça e confessa. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Agora, quando o tempo passa e nós persistimos em fazer vistas grossas e viver de aparência, meu querido, Deus vai colocar o plano B em ação, porque Ele nos ama, porque Ele deseja o nosso bem, preservar a nossa vida quanto à salvação. Então Ele vai usar pessoas para nos confrontar acerca do nosso erro, acerca do nosso pecado, tá bom, meu amado? Então, Deus usou o profeta, confrontou Davi com os seus pecados. Primeiro ato. Segundo, ele fez com que Davi se lembrasse do passado. Davi, lembra de onde eu te tirei? Tu era pastor de ovelha, tu era o desprezado da sua família, tu era o esquecido até do seu pai.
eu lembrei de você, eu te coloquei aonde você está. Deus o fez lembrar também, amado, como sua vida foi preservada quando Saul intentou tirar-lhe a vida. E Deus o fez lembrar tudo que o Senhor havia feito por ele. Então Deus deu para Davi um choque de realidade. Falou: rapaz, como você pensa que tu está indo, rapaz? Tu está andando na contramão. Fui eu que te tirei de lá, de trás das ovelhas, rapaz. Tu tinha cheio de carrapato, tu tinha cheio de ovelha, rapaz. Tu estava cheio de carrapicho, eu te coloquei como rei, e agora tu faz essa coisa abominável aos meus olhos. Tu está se tornando um rei tirano, obcecado pelo poder, e escondendo as suas mentiras, os seus erros, disposto até a matar vidas, destruir famílias. Quem você pensa que é, Davi? De onde eu tirei tudo que eu fiz por você, rapaz? E você vem me responder todo o bem que eu fiz desta forma? Então Deus traz uma palavra dura. Tem hora que pai tem que falar duro com o filho. Tem crente Nutella que a gente precisa tratar ele com firmeza, com pulso, irmão. Falar a verdade. A verdade, ela pode doer na hora, igual metiolate. Quando a gente arranhava, a mãe passava aquele metiolate, aquilo ardia. Quando não, passava água com sal e vinagre. Meu irmão, aquilo a gente gritava que era uma maravilha, mas sarava, não inflamava. Então o profeta, irmãos, ele, através daquela palavra dura, ele levou Davi a reavaliar sua conduta. A partir daquela palavra dura, olhando nos olhos, fala: você é esse homem que você acabou de falar aí, Davi. Você tomou a mulher de Urias, você fez isso, isso e isso. O Senhor te tirou de lá de trás das ovelhas, te colocou como rei. O Senhor te fez prosperar e agora você faz esse mal em Israel. Todo mundo já está sabendo disso aí, rapaz. E você não confessa o seu pecado, você não se humilha diante do Senhor. Você está se tornando um rei pior do que era Saul. Meu amado, Deus chamou a atenção de Davi, o exortou, porque até aquele ponto Davi podia se humilhar. Até aquele ponto Davi poderia se arrepender. Quando Deus enviou o profeta, pode ser quando o rei resolvesse não acatar e resistir ao profeta. Aí Deus ia trabalhar de outra forma. Mas Davi se humilhou. Davi se humilhou. Então, meu amado, nós compreendemos que quando Deus chega a nos confrontar, usa alguém, seja a esposa, seja o filho, o pastor ou alguém para nos confrontar com os nossos erros. Meu irmão, não vamos apresentar desculpas, não. Eu nasci assim, vou morrer assim. Diz que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Meu querido, isso tudo é desculpa, irmãos. Se errou, pode ser o filho que chega diante de você, te confrontando com o seu erro, se humilha diante de Deus. Confessa o teu pecado. Não vem não. Quem você pensa que você é para falar comigo? Primeiro, meu amado, reconheça o teu erro. Se humilha diante do Senhor. Porque Davi estava se tornando, meu amado, um ser que ele lutou anteriormente. O rei Saul. Saul fez de tudo para tirar a vida de Davi. E não conseguiu. Porque Deus protegeu Davi. E agora nós vemos Davi destruindo famílias. Davi destruindo lares. Davi causando sofrimento em famílias em Israel. Por esta razão, Deus usa o profeta para confrontar o pecado de Davi e restaurá-lo quanto ao que diz respeito à salvação. Davi se humilhou, se arrependeu e Deus mudou a sua sorte. A lei da semeadura nos lábios do profeta. Nesta sessão, nós vamos compreender que tudo que o homem planta, ele vai colher. É a lei da semeadura. Então, quando Jesus fala desta lei da semeadura, que tudo que o homem planta, ele vai colher, nós vemos esta lei lá nos lábios do profeta Natan. O profeta Natan, ele reconhece que Davi se humilhou, que Davi se arrependeu. Todavia, as consequências decorrentes do pecado de Davi, elas não seriam anuladas, elas viriam sobre Davi. Lembre-se que Davi, ele fez famílias sofrer, famílias chorar a perda de um familiar, de um ente querido. E Deus trataria com Davi com braço forte, porque a quem muito é dado, irmão, muito também será cobrado. E dos lábios do profeta é proferida a sentença para Davi e toda a família real. A morte no seio da família real. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele propicia a todos o mesmo princípio de igualdade. Não há ninguém que esteja acima do bem e do mal.
todos responderão pelos seus atos. O profeta Natan declarou a Davi que a morte prematura na família seria uma realidade com a qual ele teria que conviver. O juízo de Deus é mais severo para com aqueles a quem ele muito confiou. Não é sensato se valer do amor de Deus para justificar uma vida pervertida. O que nós compreendemos aqui nesse tópico? A morte no seio da família real. Observa, o pecado de Davi envolveu morte, homicídio. Filhos ficaram sem pai, mulheres ficaram sem marido, mães choraram pela a perda do filho querido, pais choraram a perda de um filho que não voltou da guerra, e esse sangue recaiu sobre Davi, meu querido. Então Deus usou o profeta. Uma das sentenças diz respeito à morte no seio da família real. O que é isso? A descendência de Davi, o sangue daqueles homens cairia sobre a cabeça de Davi. Deus disse que a espada nunca descansaria na casa de Davi, pelo menos enquanto vida ele tivesse. Observa, meu amado, que na casa de Davi morreu pelo menos 4 filhos de Davi. O primeiro filho, que foi o que ele teve com Batseba. O segundo filho foi o que violentou, estuprou, abusou da irmã sexualmente. Acho que, se eu não me engano, Salmão, não. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas não estou conseguindo lembrar. Mas foi aquele que violentou a própria irmã. E Absalão foi lá e o matou. O segundo filho morreu. O terceiro filho que morre foi Absalão. Absalão morreu, assassinado. Quarto filho de Davi que morreu, Adonias, o que tentou tomar o lugar de Salomão. Então, pelo menos 4 mortes ocorreram na casa de Davi. Então, o profeta diz para ele que na casa de Davi, ele ia ter que lidar com a morte prematura no seio da família. Filhos dele iam morrer antes do tempo, ia morrer jovem, uma morte talvez violenta, uma morte não esperada. Então, isso aí foi a consequência dos atos de Davi, do pecado de Davi. Ele fez família chorar, e a família dele também iria chorar. Então, meu amado, Deus, ele é um Deus de justiça. Deus, ele não tem ninguém por inocente. Porque Davi era o queridinho de Jeová. Jeová não pesava a mão sobre o Davi. Meu amado, quem te diz que Deus tem queridinhos? Quem diz que Deus tem pessoas preferidas? Meu querido, a quem Deus confiou muito, irmãos, como no caso de Davi, pode esperar que a sentença de Deus será proporcional àquilo que Deus confiou a ele, meu amado. Esse é o problema da nossa geração. Nós queremos coisas grandiosas da parte de Deus, mas nós não correspondemos à altura. Então, Deus não teve Davi por inocente. A mão de Deus, ela veio sobre Davi. Irmão Mauro, mas Davi se arrependeu. Deus foi severo demais com Davi, meu amado. O perdão dizia respeito à questão da vida e à salvação. Agora, as consequências, irmãos, elas são inevitáveis. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho servir a Deus ou não. Se eu escolher viver numa vida de pecado, de promiscuidade, de imoralidade, meu querido, pode ter certeza que eu vou colher o mal que eu estou plantando. Agora, o que não pode acontecer é igual uma cantora famosa aí, que nós tínhamos aí cantando para as crianças, e que agora lançou um livro, né, com pessoas que têm preferência sexual diferente, uma orientação sexual diferente da genealogia, né, do padrão bíblico estabelecido na Bíblia, a genealogia de Gênesis, E nós observamos o seguinte, que não é lícito nós usarmos o amor de Deus para justificar uma vida de pecado, uma vida de perversão, uma vida de imoralidade. Em nome do amor de Deus, muitas pessoas dos nossos dias estão se valendo do amor de Deus para justificar a vida de miséria e pecado. Uma ex-cantora aí que cantava para os meninos pequenos, que na época eram os baixinhos, que não são mais baixinhos, já são tudo adultos, agora ela vem para perverter a mente das crianças, lançando um livro
justificando que Deus é amor, é o Deus da inclusão, dentro da visão dela, e de muitos que comungam da mesma opinião com ela, não existe o inferno, há somente o céu, não existe o diabo, há somente os anjos. Deus não criou o lago de fogo eterno, há somente o paraíso. Então, esse evangelho da inclusão, sem passar pelo Calvário, sem mudança de vida, irmão, é um evangelho que não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Cristo. E Paulo nos assevera que ainda que um anjo, ou ele mesmo, pregasse um outro evangelho, usando o amor de Deus para justificar uma vida pervertida, promíscua e imoral, que fosse anátema, maldito. Então, meu amado, nós estamos vendo isso acontecer. Deus, ele é amor, mas Deus também ele é justiça. Deus amava Davi, mas de forma alguma Deus o teve por inocente. A mão de Deus veio sobre Davi e ele teve que arcar com as consequências dos seus atos. Meu querido, sejamos retos, sinceros, verdadeiros e autênticos diante de Deus e diante dos homens, porque esse Deus nos pesa em balança e Ele está com as mãos estendidas para nos perdoar. O propósito dele é que nós venhamos nos humilhar, que Deus tenha compaixão e misericórdia da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Escândalos sexuais na família real. Uma pequena faísca pode incendiar uma grande floresta. O que a princípio parece ser algo sem muita relevância, com o tempo pode se tornar uma terrível tragédia. Mas uma sentença foi proferida pelo homem de Deus. Desta vez referia-se aos escândalos sexuais que envolveriam a família real. Natã era uma das pessoas de confiança do rei. Todavia, ele não se acovardou. Falou tudo o que o Senhor lhe ordenou. O verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de falar a verdade e exortar na hora certa, ainda que corra o risco de não ser compreendido. Meu amado, a sentença sobre Davi foi terrível, irmãos. Agora o profeta, ele já havia declarado a sentença sobre a morte prematura. Agora o profeta vai falar sobre os escândalos sexuais envolvendo a família real. Isto ocorreu. Um dos filhos de Davi, porque Davi teve várias mulheres. Então muitos eram irmãos por parte de pai, mas de mães diferentes, como foi o caso de Abraão. Abraão, ele era irmão de Sara por parte de pai. Tá bom, meu amado? Então vamos compreender o texto. Eles eram irmãos por parte de pai. E um dos irmãos se apaixonou pela irmã, que na verdade aquilo não era um amor, aquilo era paixão, aquilo era desejo, aquilo era um fogo abrasador que se acendeu nele, que era um espírito maligno, irmão. Então eles sabem diferenciar o que é amor vindo da parte de Deus, o que é paixão. Paixão, meu amado, é uma coisa que é louca. Então o filho de Davi chegou até a passar mal, chegou até a adoecer por conta da irmã Tamar. E ele usou de engano e mentira e abusou, violentou daquela menina. E ela falou com ele que não deveria fazer aquilo. E Absalão tomou as dores da irmã. Absalão foi lá, tomou as dores da irmã e matou o irmão. Então houve ali uma questão de incesto, irmão com irmã. Ele violentou, abusou sexualmente da própria irmã. E o irmão não deixou barato. Absalão posteriormente foi lá e matou esse meio-irmão dele. Mais na frente nós vamos observar que quando Absalão ele se levanta para matar Davi, Davi foge. Ele preferiu fugir não com medo de Absalão, mas ele poderia enfrentar Absalão com todo aquele exército que Absalão arrumou, que Davi venceria o próprio filho. Só que Davi, ele compreendeu que se ele ficasse para lutar, muitas famílias chorariam em Israel. Muitas famílias perderiam um ente querido. Ele preferiu sair preservando a família, porque Davi aprendeu a duras penas o valor da família, de preservar a família, irmãos. Ele vai, sai. E o que quando ele sai? Absalão pega todas as mulheres do rei e violenta e possui, abusa dessas mulheres sexualmente em um lugar que todo mundo pudesse ver. Ele fez de tudo para afrontar o pai, para humilhar a imagem do pai, abusou das mulheres do próprio pai. Então olha os escândalos
escândalos sexuais aí na casa de Davi. Davi, quando decidiu pecar, meu amado, ele fez às escondidas. Quando Deus resolveu tratar com Davi, Deus trouxe tudo a claro. Um dos pecados de Davi envolvia a área da sexualidade. A gente planta um caroço de milho, irmãos, e quando nasce, não é um caroço de milho não, tá, meu amado? Vai nascer uma espiga. Vai nascer várias espigas, na verdade. Vai crescer aquele pé com 4, 5, 6 espigas e a colheita é muito maior do que o que nós plantamos, amado. Então você escolhe pecar, você fez a sua escolha. Agora você não escolhe o que você vai colher. As consequências são imprevisíveis e muitas vezes muito maior do que nós podemos imaginar. Então, meu amado, eu observo aqui a importância do profeta Natan. O profeta Natan foi uma dádiva de Deus para a vida de Davi. Ele falou a verdade com Davi, ele confrontou Davi, exortou Davi, ele contou uma história para estimular, aguçar o senso de justiça de Davi e falou com ele toda a verdade de Deus, irmão. Isto é amigo verdadeiro, é aquele que tem coragem de falar a verdade e exortar na hora certa, irmãos. Eu preciso de amigos assim, você precisa de amigos assim, é aquele que tem coragem de falar a verdade na sua cara. É aquele que tem coragem de falar que você está errado, que você errou. É aquele que não aplaude tudo que você faz. É aquele que tem um senso crítico aguçado. É aquele que está ali do lado para te ajudar. Ele fala com você a verdade, te exorta, correndo até o risco de perder a sua amizade. Você pode até torcer a cara, eu já passei por isso. Por falar a verdade de Deus com alguém virar a cara. E me tomar por inimigo, ficar com raiva e cortar um vínculo. Mas, meu amado, eu falei a verdade. Agora, o tempo fará com que essa pessoa venha pensar, refletir, se arrepender e no tempo devido ela reconhecer que eu fui um instrumento de Deus para trazê-la ao bom senso, ao arrependimento. Então, meu amado, nós precisamos cultivar amizades verdadeiras. Não podemos nos cercar somente de pessoas que aprovam o que nós fazemos. Nós precisamos nos cercar de pessoas autênticas. E o profeta Natan, ele foi um autêntico amigo de Davi. Misericórdia em meio ao juízo. Foram várias as sentenças que recaíram sobre a vida de Davi. Todavia, o profeta declarou-lhe uma palavra de consolo. O perdão de Deus foi alcançado. Seu coração se quebrantou diante dele. Não é admissível um evangelho que fale somente de bênçãos e omita a justiça divina. Deus continua o mesmo. Ele não tem prazer em matar e punir o pecador. Antes trabalha para que todos se arrependam e sejam salvos no dia do Senhor. Deus, no meio do juízo, ele tem sempre uma porta aberta para a misericórdia. Compreenda isso. Mesmo em meio ao juízo, Deus sempre terá uma porta aberta para a sua misericórdia, como foi com a cidade de Nínive. A mensagem era de juízo, mas houve espaço para o arrependimento. Nós observamos com o rei Acabe, a mensagem do profeta foi de juízo, mas o rei se arrependeu. Então compreendemos o seguinte, que sobre Davi, amados, recaiu várias sentenças. A sentença de morte, a sentença de pecados sexuais que envolvendo a família sacerdotal e várias outras. Nós não temos tempo aqui para poder detalhar cada uma. Mas sobre a vida de Davi, o profeta trouxe pelo menos uma palavra de consolo, pelo menos duas palavras de consolo. Ele falou, olha, Deus perdoou o teu pecado e tu não morrerás. Deus perdoou o seu pecado. Por que Deus perdoou o pecado de Davi? Porque Deus viu sinceridade, que Davi se quebrantou. Ele disse, pequei contra o Senhor. Ele não deu desculpas. Ele falou, olha, aquela mulher também, com a mulher daquela, todo mundo cai mesmo, rapaz. Até você, Natan. Quem é você, rapaz? Para jogar pedra em mim? Se você tivesse olhado junto comigo, também tu tinha cometido a mesma coisa. Davi não apontou desculpa não, meu irmão. Davi, ele colocou o lombo dele para tomar mesmo borrachada. Ele falou, bate, Senhor, é verdade, eu pequei mesmo contra o Senhor, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, Davi, ele se quebrantou e
por ele se quebrantar, Deus viu nele um arrependimento verdadeiro. O que eu compreendo com isso, irmãos? Que o profeta, ele não profetizava somente bênção. O profeta, ele profetizava juízo, mas ele profetizava também o juízo divino e a misericórdia de Deus. Então, o que eu compreendo com isso, irmãos? O modelo de profeta que nós temos hoje, o modelo do evangelho que nós temos hoje, o evangelho que só fala de bênção, o evangelho que só fala de vitória, o evangelho do triunfalismo, o evangelho da libertação, o evangelho da prosperidade e tantas mensagens da cura. E aonde entra a justiça divina? Onde está a teologia que fala do inferno? Onde está a teologia que fala da condenação? O evangelho que fala do juízo divino, meu amado. O evangelho que fala do lago de fogo ardente, preparado para o diabo e para todos aqueles que viram as costas para Deus. Meu amado, não é admissível nós pregarmos somente um evangelho que fala da bênção, mas não prega-se o evangelho que fala do juízo, da condenação, da mão de Deus e o grande trono branco de Deus. Por quê, meu amado? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do descrente. A vontade de Deus é que o ímpio, o descrente, venha se arrepender, que ele venha se humilhar, ele volte-se para Deus, porque Deus não tem prazer em matar, porque Deus, o mesmo amor que Deus tem para com a minha vida, ele tem para com a vida aquele que se perde, para aquele que morre. Irmão Mauro, quer dizer então que todo mundo que morre é alvo do amor de Deus? É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Todos, até aquele que se perde, foi alvo do amor de Deus. Mas o amor de Deus não anula a realidade do inferno. Então, a palavra de Deus, ela fala do céu e ela fala do inferno. E o profeta Natan, ele trouxe para Davi uma palavra dura, de sentença, mas ele trouxe também uma palavra de consolo, uma palavra de renovo, de esperança para Davi. Meu amado, que Deus nos use nesta geração para trazermos uma palavra sábia, prudente, àqueles que carecem e necessitam. Que nós sejamos atalaias, instrumentos na mão de Deus, declarando a grandeza desse Deus, falando do céu, falando do inferno, falando da salvação, falando da condenação, falando do arrebatamento e falando também do grande lago de fogo eterno. Então precisamos pregar tanto uma como a outra situação, porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. O Espírito de Deus complete essa palavra nos nossos corações. Se você desejar esse material, esse slide, eu quero enviar para você e você vai ter acesso a esse material gratuitamente. Amém, meu amado? Porque de graça recebemos, de graça estamos realizando esse projeto. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Eterno Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra. Meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Teu nome, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor. Tu és digno da honra, a glória, o louvor e a adoração. Meu Senhor, nesta hora nós nos achegamos diante de Ti, mediante a palavra que foi exposta. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, a graça de sermos atalaia nas mãos do Senhor. Que nós possamos ser como o profeta Natan, meu Pai, que a missão dele não era nada agradável. Ele teria que exortar, trazer uma palavra de sentença a alguém que ele amava, alguém que ele admirava, alguém que fazia parte do seu convívio cotidiano, alguém que era o líder daquela nação. Não foi fácil para o profeta ele falar ao rei sem saber qual seria a reação do rei. Mas o Senhor deu a ele sabedoria, meu Pai, para falar a palavra, transmitir a mensagem e o recado, e ele não se acovardou, porque ele tinha como propósito primeiro agradar ao Senhor. O compromisso do profeta Natan era agradar aquele que o vocacionou, aquele que o chamou. Meu Deus, dá-nos a graça de sermos instrumento, profeta do Senhor nesta geração, para marcar esta geração, para falar a mensagem verdadeira, falar que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, mas falar, meu Deus, acerca do juízo, falar do lago de fogo eterno, falar do juízo que está por vir, meu Pai, sobre aqueles que estão na Tua casa usando de mentira e de engano, por aqueles que estão nesse mundo, vivendo todos os prazeres e os encantos desse mundo. Meu Deus, usa-nos nesta geração, usa-nos na unção, na autoridade, queremos ter intimidade com o Senhor.
Meu Deus, não havendo profecia, o coração do povo se corrompe, mas havendo a mensagem, a profecia, a revelação, meu Deus, o Senhor revelando o oculto, o que está escondido, meu Deus, há temor no coração do teu povo. Meu Deus, levanta por todo esse país, por todo esse mundo, homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Meu Deus, nós queremos te agradecer por mais esse estudo, por aprendermos, sermos ministrados pelo teu Espírito. Eu te agradeço em especial, porque eu acreditei que eu não conseguiria ministrar esta lição. Eu acreditei que não estaria aqui para ministrar, mas a graça do Senhor tem sido muito maior que as minhas fraquezas, as minhas enfermidades, as minhas limitações. Meu Deus, fica conosco e nos abençoa. É o que nós te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. E em caso de arrebatamento, se prepare, porque eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui, porque quando a trombeta soar, eu encontro com você por sobre as nuvens. Amém, amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.